Imagina uma pessoa que creu verdadeiramente em Jesus, arrependeu-se dos seus pecados, mas morreu antes de conseguir ser batizada. Essa pessoa está salva ou condenada? Para ser salvo, é obrigatório passar pelas águas do batismo ou a fé em Cristo é suficiente? Fala, teólogos, tudo bem? Graça e paz. Daniel Favoreto, mais uma vez. Esse é um assunto interessante. Essa questão divide muitos cristãos, principalmente porque existem textos bíblicos que ligam o batismo à salvação. Mas para entendermos corretamente, precisamos observar tudo o que a Bíblia ensina e não apenas um versículo isolado. A Bíblia é muito clara ao afirmar que a salvação é pela graça mediante a fé. Em Efésios 2, 8 e 9, Paulo diz que porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso significa que ninguém é salvo porque realizou uma cerimônia religiosa. Somos salvos porque Jesus Cristo viveu a vida que não conseguimos viver, morreu em nosso lugar e ressuscitou para nossa justificação. A salvação não está naquilo que fazemos para Deus, mas naquilo que Deus fez por nós em Cristo. Um exemplo muito conhecido é o ladrão que estava crucificado ou sendo crucificado ao lado de Jesus. Aquele homem reconheceu sua culpa, demonstrou fé em Cristo e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu para ele de imediato: hoje estarás comigo no paraíso. Ele não teve tempo de ser batizado, não participou de uma igreja, não tomou a ceia e não realizou qualquer obra religiosa. Mesmo assim, Jesus garantiu sua salvação. Por quê? Porque ele creu. Mas isso quer dizer que o batismo não é importante? De maneira nenhuma. O batismo é uma ordem do próprio Jesus, ele que mandou. Antes de subir aos céus, Cristo ordenou aos seus discípulos que fizessem discípulos e os batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No livro de Atos, quando as pessoas ouviam o Evangelho e criam em Jesus, normalmente eram batizadas imediatamente. Fé e batismo aparecem muito próximos, porque o batismo era a declaração pública de que aquela pessoa havia abandonado sua velha vida e agora pertencia a Cristo. O batismo não é a causa da salvação, ele é o sinal visível da salvação, não é a raiz, mas é um dos primeiros frutos da fé. Alguém pode perguntar: mas e Marcos 16, onde Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo? Observe que a continuação do versículo diz: quem, porém, não crer será condenado. Jesus não disse que quem não fosse batizado seria condenado. A condenação está ligada à incredulidade. O batismo acompanha a fé verdadeira, mas é a ausência dessa fé verdadeira que condena. Outro texto muito citado está em Atos 2:38, quando Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Pedro estava chamando aquelas pessoas ao arrependimento, à fé em Cristo e a uma identificação pública com Jesus. Naquele contexto, ser batizado significava romper publicamente com a rejeição a Cristo e confessá-lo como Senhor. Também existe em 1 Pedro 3:21, onde o apóstolo afirma que o batismo agora também vos salva.
mas o próprio Pedro explica que não está falando da remoção da sujeira do corpo, ou seja, não existe um poder mágico na água. Ele está falando de uma consciência voltada para Deus, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. A água não salva, o pastor também não salva, a cerimônia não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Porém, é preciso tomar cuidado com outro erro. Algumas pessoas dizem, se o batismo não salva, então não preciso ser batizado. Esse pensamento também não é bíblico. Se Cristo ordenou o batismo, um verdadeiro discípulo não deve tratá-lo como algo sem importância. Não deve tratá-lo como algo sem importância. Lembre disso. Uma pessoa não é salva porque foi batizada, mas alguém que foi salvo deve desejar ser batizado, não para conquistar a salvação, mas porque já foi alcançado pela graça e agora deseja obedecer ao seu Salvador. É possível ser batizado sem ser salvo? Alguém pode entrar nas águas sem arrependimento, sem fé e sem uma transformação verdadeira. Nesse caso, entrou como pecador e saiu apenas como um pecador molhado, que apenas tomou um banho de água gelada. O batismo só tem sentido quando existe fé verdadeira em Cristo. Por isso, muita gente se batiza, mas não é salvo. Portanto, para ser salvo, é necessário arrepender-se dos pecados e crer no Senhor Jesus. O batismo não completa a cruz, não aumenta o sacrifício de Cristo e não acrescenta mérito à fé. Mas ele é uma ordenança, um testemunho público e uma expressão de obediência. Não somos salvos pelo batismo, somos salvos por Cristo. Mas aquele que foi salvo por Cristo deve desejar confessar sua fé também por meio do batismo. Esse assunto é muito importante e muita gente defende uma regeneração batismal, que a pessoa nasce de novo a partir do momento que ela é colocada dentro da água, ou dentro de um rio, dentro de um lago, dentro de uma piscina, ou apenas aspergido a água sobre a sua cabeça, como algumas igrejas, no caso que eu conheço a presbiteriana, creio que a luterana também deve ser assim. Mas o batismo não salva. Mas, entretanto, é uma confissão pública, é uma ordenança de Cristo. Devemos nos batizar. Se tivermos tempo para batizarmos, precisamos batizarmos. Se você gostou desse conteúdo, como sempre, deixa seu joia, seu curtir, comente no vídeo se você tem alguma coisa que não concorda, nos aponte e vamos conversar, vamos bater um papo e vamos criar uma comunidade aqui. Se você gosta, se você quer, se você tem interesse em continuar aprendendo da palavra de Deus, vamos juntos, crescendo, porque a glória é para Ele. Só lhe deu glória. Deus te abençoe e te enriqueça poderosamente. Amém.